é da professora Beatriz Rios. R. e cursos E. Ela é co-organizadora da comunidade Equilência em São Paulo. E ela vai discutir a apresentação do resultado com R. Por favor, diga as boas-vindas à professora Beatriz Rios. Pode escolher o conteúdo. Tá certo? Porque assim, tá no Google Meet. Vamos fazer a apresentação? Tá bom. Bom, você que sabe. Vocês que sabem, se quiserem, claro. Acho melhor Bom, bom dia também, muito obrigada pelo convite, professor. E Alan, foi maravilhosa a sua apresentação, eu ainda estou muito contemplativa. E a minha apresentação vai ser um pouco diferente, mas eu acho que os temas se conectam. Tá? Tem partes que se conectam. A minha apresentação vai ser mais focada em uma ferramenta, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre apresentar resultados com R. Queria saber quem de vocês sabe o que é e usa R ou consciência. Ah, a maioria, mas não todo mundo, tá bom. Então, quando eu chegar nesse ponto, eu vou conquistar de tanto. Bom, tem... Eu vou para onde? Obrigada. Então, esse é o Outline. Se vocês quiserem depois acessar a apresentação, tem alguns links. Eu deixei um link curto. Eu tive que aproveitar. O nome do evento, do grupo, né? É bit.ly/Bia-Linda. Tá, gente? E aí, qualquer coisa você pode mandar no Google para o pessoal acessar. Antes de começar a minha apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre a organização do Faço Parte, que foi comentado, né? Eu faço parte da Argentes de São Paulo. Quem conhece a Argentes? Quem já ouviu falar da Argentes? Poucas pessoas. Então, tá bom. Então, essa é a foto de um evento recente que a gente tem. Hoje está rolando um evento, só que ele foi marcado depois que eu tinha feito, então eu só ajudei na organização da semana, não vou falar hoje, mas eu tenho certeza que isso é muito legal. Bom, então, a Argentes é uma organização mundial que tem a missão de promover a diversidade de gênero na comunidade da linguagem de programação R. Então, as pessoas não sabem o que o R é uma linguagem de programação, que ela é muito usada na pesquisa, por estatísticos, ela nasceu na estatística, né, no departamento de estatística, é muito usada em pesquisa, para ciência de dados e tudo mais. E aí, o Guilherme desenvolvam, e aí existem os que a gente chama de capítulos, né? Eu faço parte do capítulo de São Paulo, sou uma das organizações do capítulo de São Paulo. Então, a ideia é que a gente faz esses eventos, são gratuitos, e a gente busca promover a linguagem R, e o nosso foco é promover a participação de pessoas que se identificam com gêneros subrepresentados, tá? Na comunidade R. Então, nosso foco são mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas queer, mas, considerando o contexto que a gente tem no Brasil, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, que é onde o Arley surgiu, a gente também tem algumas ações focadas para públicos que a gente entende que, por intersecção, eles sofrem outras opressões também, que, às vezes, não estão no grupo alto da Arley, mas eles também são subrepresentados em muitas atividades por aqui. Então, tem várias atividades também que a gente tem várias atividades que a gente tem que são focadas em pessoas LGBT em geral, pessoas negras e as minorias. E aí a gente recebe um apoio financeiro da Air Consortium, que é em parceria com a Linux Foundation. Eles dão um dinheiro para a gente conseguir
fazer algumas das nossas atividades, como a gente tem um espaço que a gente chama de cultura dados. Então, durante os eventos, geralmente tem a sala do evento, tem uma sala do lado da cultura dados, que ficam as crianças, os filhos das pessoas que estão participando e que talvez não poderiam participar se não tivesse um espaço assim. Então, a gente, para pagar uma professora que fique lá com as crianças, a gente recebe esse dinheiro, recebe essas atividades, eles têm lá de vários brinquedos, coisas, as crianças se divertem. Tem crianças que perguntam para elas, mas quando que vai ter o ar livre? Porque elas querem brincar com os eventos. E aí, às vezes, participam, mães, pais participam, e as crianças também se integram nessa comunidade, né? Se vocês quiserem saber mais, tem um blog da Arleides que são textos escritos por pessoas da comunidade. Então, depois vocês acessem a apresentação, tem um linkzinho, vocês conseguem ver com calma. E esse texto também um pouquinho como recomendação, que foi um texto que pediram para a gente escrever para o blog da Arleides Global sobre as várias ações que a gente faz para tentar aumentar a diversidade, baseado no nosso contexto local, né, em São Paulo. Que muitas vezes é diferente do contexto que elas têm nos Estados Unidos, que às vezes elas não aplicam. Né? Bom, então, quem sou eu? Vou tentar falar rápido, porque eu tenho longo tempo. Então, eu faço parte da galera em São Paulo. Eu também trabalho lá na Kurzweil, e eu trabalho em projetos de consultoria. A minha formação acadêmica é um pouco diferente de várias pessoas ciências, porque eu fiz gestão ambiental, depois eu fiz doutorado em normalização integrada, e eu estou finalizando o meu doutorado em ciência ambiental. Eu acho que, conectando um pouco, você tinha falado sobre interdisciplinaridade da formação, eu acho que a grade de gestão ambiental é uma grade interessante de se olhar, porque a gente tem disciplinas de várias áreas e a gente aprende a dialogar com vários profissionais, e eu acho que quando a gente entra em contato com os profissionais, a gente percebe como isso é muito rico para a gente. Por exemplo, na consultoria onde eu trabalho, eu dei sorte de vários projetos que a gente foi contratado ser ambiental. E aí, às vezes não é do tema que eu estudo a parte da área da transparência, da gestão de recursos hídricos. Então, tem projetos de mineração, tem projetos de energia elétrica. E por ter essa formação que a gente tem contato com tudo, eu consigo entender muito melhor, saber aonde eu preciso extrair isso, dialogar com as pessoas de uma forma muito mais suave do que as pessoas que têm uma formação muito mais técnica. Né? Então, eu acho muito legal a formação de gestão ambiental, porque ela me deu essa chance de criar uns professores de várias áreas diferentes. Bom, eu também ensino, então tem alguns prédios que eu dou aula no Kurzweil, eu dou aula no curso de verão do INUSP, que tem geralmente em janeiro, fevereiro, e no SEBRAP, tá? O SEBRAP lá, tem 3 cursos que eu dou lá, e são todos relacionados a ele, e temas assim. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de dormir, é uma coisa que dá bem prazer. E aí, isso conecta com coisas que eu gosto de fazer com programação, né? Eu acho que foi isso que quando eu comecei a programar, foi para usar na minha pesquisa. Mas acho que o que me manteve animada para continuar foi ver que eu conseguia automatizar tarefas. Tinha várias coisas que eu fazia manualmente, e depois eu descobri que eu consigo automatizar coisas e ter mais tempo para fazer outras coisas na minha vida. Como dormir. Não só isso, né? Enfim, a gente tem tempo para fazer outras coisas na nossa pesquisa também. E aí eu deixei um slide sobre outra coisa que eu tenho envolvida, que é a tradução. Eu não sei se todo mundo conhece. Bom, várias pessoas não conhecem ele, então talvez vocês não tenham lido, mas tem um livro chamado Art for Data Science, a ciência de dados, que é escrito pelo Hadley Wickham. Ele é uma referência, esse livro é muito bom. E aí, a primeira edição do livro foi traduzida para o português por uma editora. E aí a versão em espanhol e em inglês estava disponível na internet para todo mundo usar. E português não você tem que pagar. E aí quando eu vi que eles estavam escrevendo a segunda edição, eu mandei lá uma mensagem e eu mandei em um lugar público, né? Falei, será legal ter a versão em português? Eu vi que o pessoal do espanhol traduziu de forma voluntária, vou fazer. Aí o processo demorou 2 anos e meio até eles terminarem o livro, perguntar para o Riley, e aí eles falaram assim, a gente conseguiu falar com eles, vocês podem fazer a tradução.
Então, tem um time de pessoas que já estão trabalhando nessa produção. Não tem muitos capítulos ainda traduzidos, mas ao longo do tempo vão aparecendo aí. E aí, quando a gente vai todo traduzido, a gente vai ter o link oficial com rato e tal. E se alguém tiver interesse em ajudar na revisão de capítulo, coisas assim, pode entrar em contato comigo, que eu sou a pessoa que está fazendo esse gerenciamento, porque eu sou a pessoa do o não eu já tenho, eu vou atrás da minha obrigação, entendeu? Aí eu fui lá para a pessoa mais relevante da comunidade R, então vamos traduzir seu livro? E aí ele falou, vamos ver, né? Aí ele falou que a editora deixou, então vamos lá. Então, bom, então, dei um contexto de onde eu estou, que sou eu, e aí eu queria falar um pouco sobre o tema que o professor preocupava um pouco mais, né? Sobre compartilhar os nossos resultados. Quando a gente está fazendo pesquisa, compartilhar os nossos resultados é uma etapa muito importante. E não tem só uma forma de a gente compartilhar. A gente pode compartilhar por meio de um artigo, do TCC, da tese, do relatório, da apresentação, fazer um texto para a internet, um vídeo. Então, tem várias formas. E também depende um pouco do público que a gente quer atingir, certo? E tem várias tarefas que são comuns nesse trabalho. Então, quando a gente está fazendo análise dos nossos dados, a gente vai trabalhar, por exemplo, estatística descritiva, uma tabela, um gráfico, um mapa. A gente faz isso, geralmente, alguns softwares específicos, por exemplo, o Excel, o Google Sheets, o R, o Python, o QGIS, SPSS, enfim, isso usado. E qual que é o fluxo mais comum que a gente faz? Faz uma análise no software, copia e cola os resultados para um documento, tipo Word, PowerPoint, e salva o arquivo e envia para a pessoa que avalia com a gente, ou para os colegas que estão com outros, né? Esse aqui, eu fiz uma generalização, que é o fluxo mais comum, porque é a forma que eu fazia antes de usar ele, é o que eu vi que as pessoas fazem hoje. A gente faz em um lugar, copia, cola lá no arquivo Word, envia, recebe feedback. E aí a gente volta. Porque a gente recebe feedback, a gente precisa incorporar sugestões. Às vezes a gente descobre que a base de dados mais atualizada. Por exemplo, quando eu fazia estágio, eu fiz estágio na Prefeitura de São Paulo, né? E aí todo mês a gente ia fazer um relatório que a base de dados atualizava todo mês, né? Era um relatório de resgate de animais silvestres na cidade de São Paulo. Então, todo mês eu tinha que fazer, não recebi os dados, então era usar. Aí fazia os gráficos, fazia os mapas, colocava, enviava para o pessoal. Tá, chegou tudo isso, então é a mesma coisa. E aí, a gente precisa, às vezes, fazer essas análises, e aí a gente cai a gente precisa fazer os passos de novo do slide anterior, né? É comum que, a gente tem que fazer uma apresentação, então eu vou ter que atualizar meu gráfico, aí eu vou ficar e falar de novo, salvar de novo para o diário. E qual que é o problema nessa rotina? Eu não estou criticando quem usa essa rotina, tá? Eu estou fazendo em contraponto, porque eu usava muito essa rotina e eu percebia que não funcionava muito comigo. A gente não consegue reproduzir os resultados sem fazer tudo manualmente. Mudou a data, então tá, vou ter que abrir, vou ter que fazer todos os passos, preciso outra vez, vou jogar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, imaginando o fluxo no Excel, né, que é o que eu usava antes. E a gente acaba gastando muito tempo fazendo isso tudo manualmente. Isso também aumenta a chance de erro, porque a gente vai fazer um clique, sempre do mesmo jeito, e às vezes a gente só esquece alguma etapa no meio. Então, a ideia que eu queria falar um pouco é sobre essa alternativa, que é um quarto, né? Então, para quem não conhece R é uma linguagem de programação, certo? Então, a gente consegue fazer as tarefas que a gente faz com a análise de dados pelo código. Então, imagina que você está no Excel, né? Eu abri uma base e eu quis filtrar os dados, né? Eu coloco a base no Excel, filtro, pego aquilo ali e seleciono aquela coluna, faço uma média e coloco lá. Tudo isso a gente consegue fazer se eu fico com o código. E pode ser parecer um pouco meio assustador no começo, mas depois que a gente aprende, a gente ficou muito desabento, tá? Então, no R, existia já um pacote, desde 2014, um pacote de uma extensão no R, tá? Que se chama Bind Markdown, que a ideia é criar relatórios automatizados. E a gente usa o Markdown, a linguagem de programação R, e uma linguagem de marcação Markdown. Não sei se todo mundo conhece a linguagem de marcação, mas pensa no SAP.
quando a gente coloca assim, asterisco, coloca alguma coisa, asterisco. Isso é uma linguagem de marcação, você está marcando o texto com algum símbolo. E o markdown é a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, para deixar isso aqui em negrito, é asterisco, para fazer bullet point, traço, enfim. É a mesma ideia que a gente já usa, é uma ideia parecida do que a gente está usando no WhatsApp, só que com algumas regras diferentes. E aí, ano passado, foi lançado o quarto, que é a nova geração do Markdown. E aí, o quarto, ele teve uma compreensão que aquilo era muito legal, mas estava muito limitado à comunidade R. Então, o quarto é um software novo que foi feito para funcionar não só bem com R, mas também com Python, que é uma outra linguagem que é muito usada em análise de dados e tudo mais, em ciência de dados, e também em Jupyter, que é regressão fundamental lá em Linux. E aí, quando você gera um arquivo, ele é um arquivo que você consegue ver outras pessoas, é um arquivo estático, que não depende de uma sessão de R. E a gente consegue, com esse arquivo, gerar arquivos, por exemplo, Word, PowerPoint, PDF, HTML, que é uma página da internet, entre outros. Então, por exemplo, essa apresentação eu fiz com o quarto, e aí eu gerei uma página da internet. Então, por isso que vocês conseguem abrir no navegador e tudo mais. Então, é essa a ideia, né? No quarto, a gente tem R, Python, Observable, Julia, que são, por exemplo, linguagens de programação. A gente integra isso dentro de um arquivo que a gente guarda, e aí esse arquivo, com ele, a gente consegue exportar coisas como HTML, PDF e Word. Essa é a ideia principal. E aí, quais são os pontos positivos? Um dos pontos positivos é que isso ajuda a reprodutibilidade. A ideia de reprodutibilidade, eu não sei se está claro em todo mundo, mas a ideia de que a gente consegue reproduzir a nossa análise, certo? Então, se a gente tem um passo a passo do que foi feito na análise inteira dentro desse arquivo, e chega uma base nova de dados, eu preciso só alterar a base de dados e executar para ele gerar de novo as análises, as estatísticas preditivas, as tabelas, os gráficos, e gerar um arquivo final atualizado com esses resultados. Então, é um pouco essa ideia. E aí isso ajuda na facilidade de atualização do arquivo final, diminui a chance de erro, porque você vai ter o passo a passo documentado ali. Então, vai ser sempre aquele mesmo passo a passo, a não ser que você mude o código. Tem a facilidade de aproveitar o código e gerar diferentes tipos de arquivo final. Então, o código ele é um texto, então você consegue copiar e colar isso facilmente. Então, eu tenho um artigo, aí tem os gráficos e tudo mais. Agora, para fazer uma apresentação, você consegue aproveitar os códigos que estão ali para fazer um outro arquivo de apresentação. Então, já fica um pouco mais rápido, né? Você consegue aproveitar código para fazer diferentes tipos de arquivo de apresentação final. Isso ajuda também a gente compartilhar o código dos resultados com outras pessoas. E para mim isso aqui é um ponto super importante. Isso possibilita a revisão de pares, né, de review do código. Isso aqui eu acho muito importante, porque isso ajuda a gente a ampliar a transparência da nossa análise, né? Qual foi a base de dados que eu usei, quais foram as análises, a limpeza de dados que eu fiz, quais foram as análises escolhidas, quais são as funções que eu usei, tudo isso fica no código. Então, se outras pessoas da minha área acessarem, elas conseguem ver o código, ver o que foi feito. Se elas quiserem falar assim, não concordo com a Pia, por ela ter feito isso, elas podem conversar comigo, você fala, eu acho que aqui poderia ser diferente. Isso pode ser um orientador, pode ser alguém do laboratório, pode ser uma outra pessoa da minha área que está fazendo uma pesquisa similar. Ou também uma outra pessoa da minha área que está fazendo uma pesquisa similar e pensa, ela fez uma análise legal aqui no artigo, como que ela fez isso? Como ela fez isso? Você pode ler o artigo, geralmente muito curto dessas sessões, fala assim, eu fiz análise de interação espaço-tempo e coloca referência daquela análise. E ali, às vezes, isso não é suficiente para você fazer entender como a pessoa fez aquilo. Então, quando tem um código, você consegue ter muito mais detalhe de como a pessoa fez aquela análise.
usar esse tipo de paradigma, não precisa ser necessariamente o quarto de markdown, tem outras formas também com Python, enfim, esse tipo de coisa incentiva o uso de boas práticas de programação. Porque quando você tem um arquivo inicial, é um arquivo de texto, né? Aí tem um botão que é o botão de renderizar. O botão de renderizar, ele gera arquivo final. Quando ele gera arquivo final, ele executa tudo que você colocou lá, passo a passo. Então, são duas coisas que você fez no meio do caminho. Não está bem documentado, isso vai dar erro, e aí você vai saber onde deu erro, você vai arrumar e vai continuar. Então, isso incentiva uma boa prática de programação e de documentação da sua análise, tá? E o que eu gosto também é que a gente foca no conteúdo e não na formatação, porque a gente está num arquivo de texto simples, que a gente coloca algumas marcações, coisas assim, e a gente consegue focar no que eu estou fazendo aqui. A parte de formatação do arquivo fica em uma outra parte. E aí, eu percebo isso, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint, no Google Slides, às vezes eu fico muito tempo na cor, onde e não que eu quero colocar no gráfico, faz mais sentido para passar a mensagem que eu quero passar aqui e tal. Mas, sim, eu coloquei os pontos positivos, só que, assim, não tem pontos positivos. Então, eu comecei pensando nos pontos positivos no meu ponto de vista. Eu acho que tem uma questão de curva de aprendizado, tá? Quando a gente começa, a gente não conhece todas as ferramentas, a gente precisa ler documentação, precisa ver outros conteúdos. E aí, às vezes, isso parece um pouco difícil. E aí, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de passar esse começo da curva de aprendizagem. Porque eu sinto que essas ferramentas, elas ganham muito ao longo do tempo. Principalmente se você tem alguma análise que você precisa repetir mensalmente, como é a fazendo prefeitura. Eu sinto que é um pouco mais difícil de colaborar com pessoas que não programam, porque às vezes ela vai ver um código, ela não sabe o que aquilo significa e tudo mais. Então, o que eu faço quando eu quero colaborar com uma pessoa no programa eu exporto no formato que a pessoa está mais acostumada a lidar, e aí a gente discute, arruma, e aí depois eu arrumo o código. Porque a pessoa não vai ter habilidade para mexer direto no código, né? Eu sinto que a parte de formatação, principalmente se você está começando, é um pouco mais limitada. É mais difícil de você deixar aquilo com a sua carinha bonitinha assim. E também tem a parte do Expert Blind Spot, que tipo, eu uso essa ferramenta de faz 5 anos. Eu não sou o quarto daqui, surgiu ano passado, mas é no mercado. E aí, às vezes é difícil eu perceber por que isso é difícil, quais são as dificuldades, porque eu já uso faz tempo. Então, eu fui perguntar para outras pessoas quais são as opiniões delas. Então, coisas que as pessoas citaram, né? Tem uma dificuldade de formatar os conteúdos de forma mais personalizada, que é o que eu comentei, às vezes no Excel, no PowerPoint, você consegue colocar do jeitinho que você quer, a imagem de uma cor. Se você quer formatar de um jeito bem bonito, acaba que você tem que aprender um pouco da ideia de como funciona, por exemplo, uma página da internet, para eu deixar a cor, tudo do jeito que eu quero, eu preciso entender como é que funciona o estudo de uma página da internet para eu deixar ela do jeito que eu quero, né? Então, às vezes, você precisa se expor a algumas outras coisas, que são problemas enfim, de programação. A Fê também comentou sobre as animações no PowerPoint, né? Isso foi super frequente. As pessoas adoram por causa das animações no PowerPoint, aparentemente. E também, sobre as dificuldades para quem está começando, ainda na opinião da PPL, da ID, sabe, da criança, são pessoas um pouco da área diferente, né? A ID, ela é mestre na área da engenharia, de transportes, a PPL é da área da biologia, e a Bianca Camisa, ela é jornalista de dados, né? Então, elas são um pouco de áreas diferentes. Ela falou que ela falou, não sei, né? Coisas em comum. No começo é difícil entender a vantagem de reprodutividade. Para mim é muito claro porque reprodutibilidade é importante, ainda mais em pesquisa, né? Para mim é muito importante. Mas às vezes as pessoas que estão começando não entendem muito bem porque isso é interessante. Então, elas falam que isso é uma dificuldade, né? Até você entender qual é o ganho disso, às vezes é difícil você se sentir um pouco motivado. Elas também falaram sobre a curva de aprendizado, porque o benefício é
é mais claro a longo prazo, depois de um tempo, você fala assim, meu, uma coisa que eu demorava tanto tempo, eu faço em bem menos tempo para atualizar uma análise, por exemplo. Mas isso não fica claro no começo, porque você tem um trabalho de escrever seu código, sua análise, enfim. Isso demora um pouco para você perceber o quão legal é você fazer uma análise bem feita e produtiva. E isso aqui que eu mostrei na ideia. Ela falou assim que, na maioria das vezes, o resultado final fica bem melhor do que o resultado que ela fica fazendo uma listinha na mão. Por exemplo, um texto que ela faz um APEC, que é uma ferramenta que tem uma ideia parecida, vai ficar muito bem formatado. Muito bem formatado. Mas você precisa acreditar nisso, pelo começo você não consegue mexer muito bem. Então, essas são as opiniões que eu chego das pessoas, só para não ficar falando que é tudo maravilhoso livro, né? Porque eu uso assim quando para mim, claro que é maravilhoso livro. Então, tem algumas dificuldades, mas se vai com o tempo. E aí eu trouxe uma opinião específica da Fê Pérez. Eu não sei se vocês conhecem o canal dela, mas é um canal muito bom. No YouTube tem vários vídeos muito bons sobre estatística, mas ela não é só focar em coisas de gênero, coisas de outras linguagens de programação. Tem uma que é maravilhosa, que é como organizar a sua base de dados antes de você fazer as suas análises. É muito bom. E a Fernanda falou que ela é muito fã da Markdown para fazer relatórios e que agilizou o trabalho dela. Ela consegue fazer a entrega dos relatórios mais rápido. Ela ainda não migrou mais a ferramenta lá que eu comentei, porque ela sente que ainda tem coisas que ainda não foram implementadas em quarto, mas, enfim, as duas ferramentas têm ideias parecidas, né? Só que agora o quarto funciona bem com outras linguagens de programação também. A ideia é que o quarto foi meio agnóstico de programação e o Markdown é para ele. E assim, para quem vai começar, vou correr. O arquivo quarto, ele é um arquivo de texto, então ele pode ser aberto no bloco de notas, no VS ou no RStudio, ou no RStudio, então no evento do RStudio. E aí, nesse arquivo, geralmente a gente tem um metadado, que ele tem quem é o autor, a autora, a data, qual é o tipo de arquivo que você vai gerar. E aí depois a gente coloca o conteúdo, né? A gente pode pôr texto, aí a gente coloca campos de código com tabela, com gráficos e tudo mais. E a gente também consegue configurar bem como que a gente quer que esses resultados apareçam. Se a gente quer só o código, se a gente quer só o resultado, depende um pouco de quem você vai apresentar, né? Por exemplo, o meu orientador não programa, então para mim não faz sentido nenhum mostrar para ele um monte de código, porque ele não vai entender. Então eu só coloco lá o resultado, a tabela, o gráfico, os resultados finais, né? Mas se você está mostrando como você programa, é mais fácil você colocar com código e fica mais fácil de você discutir. Então, tá. Então, aqui, para quem não conhece, o RStudio é um software que ele ajuda você a usar a Lego, tá? Basicamente isso. Ele tem uma interface um pouco mais amigável para você usar a Lego. E aí, quando você instala o RStudio mais novo, ele já vem com várias opções do quarto. Então, aqui em cima tem projetos, novo projeto, e quando você clica no novo projeto, tem várias opções já de projetos em quarto. Então, fica muito mais fácil, porque cria um arquivo de template e tudo mais, para você continuar. E aí eu deixei uma imagem para quem quiser depois tentar. Aqui você coloca o nome do projeto, onde você quer que o computador faça esse projeto. E isso aqui é uma configuração padrão. E ali também eu deixei um link para quem não quiser abrir um projeto, só quiser abrir o RStudio. Ali em cima tem duas opções onde você consegue criar arquivos por quartos. E aí, essa ideia, quando a gente abre um arquivo do quarto, é assim que parece, né? Ele tem o arquivo, que a gente pode pôr código, a gente pode formatar algumas coisinhas aqui, a gente pode pôr texto formatado, a gente pode pôr código, aqui são os metadados, e aqui tem um botão que se chama Render, que quando você aperta, ele mostra como que fica esse arquivo depois de renderizado, né? E aí, esse aqui é o formato padrão do HTML, mas eu falei que também dá para tirar o Word e PDF. E aí, eu falei que os campos de código, né? Então, essa é a ideia. A gente consegue colocar, por exemplo, o código que a gente precisa para a nossa análise. Eu vou carregar algum pacote que eu vou usar no meu minha análise. Eu vou importar uma base de dados, então eu posso passar, por exemplo, o link dela e falar que eu quero fazer o download, eu já tenho ela lá.
uma pasta e usar o read CSV, que é uma função para você abrir arquivos, que é uma tabela XSV, né, no formato CSV. A gente também consegue fazer tabelas. Eu não vou focar em mostrar código, porque se vocês, a maioria, não conhece R, não vai ficar legal ficar mostrando código. Estou só mostrando a ideia e aí tem a apresentação. Se quiser ver código, a apresentação. Então, a gente consegue criar tabelas. Essa aqui não está muito formatada, mas você consegue dedicar mais tempo e deixar ela bem formatadinha para apresentar o seu relatório. A gente também consegue colocar gráfico. Eu separei em 2 slides, porque eu acabei. O código eu vou ficando meio grande. Eu separei em 2 slides, mas você consegue fazer código que gera um gráfico. Então, isso é muito legal, porque o quanto tempo que eu já gastei na minha vida quando fazia relatórios mensais ou no meu mestrado, eu tinha que. Cada coleta que eu fazia na coleta da empresa BIS, né? A gente ia para o laboratório, fazia todas as análises, e aí tinha que fazer todos os gráficos, fazer tudo no laboratório, qual é a situação, o que mudou, Então, se naquela época eu soubesse isso, eu teria que economizar muito tempo fazendo menos gráficos na mão. Porque aí a já estaria base de dados, soltaria o relatório e aí o gráfico já ia estar atualizado com os dados da nova coleta, né? E uma coisa que é bem comum, que texto com resultado? Eu mostrei tabela, mostrei gráfico, coisas assim, mas muitas vezes a gente precisa colocar os resultados dentro do nosso texto. Então, aqui eu coloquei um texto simples que tem elementos que podem vir para a base de dados. Essa base de dados, ela se chama Penguins, ela vem de um artigo científico e ela é usada em vários exemplos para uma base que a gente chama de IRIS. Base IRIS tem questões com a autoria da base IRIS, então essa base Penguins é uma base que é muito usada para você em eventos também. E aí, todas essas coisas que eu marquei são coisas que podem ser extraídas da base de dados, não preciso falar na mão. Então, a base de dados apresenta dados diferentes das 44 pequenos, é o número de linhas da base, cada cada linha representa um pinguim amostrado. Quais são as espécies de pinguins? Tem uma coluna que fala qual é a espécie do pinguim. Os dados foram coletados entre os anos 2007 e 2009, tem a coluna da data, você consegue extrair a dados. As ilhas, também uma coluna da ilha, e o peso médio dos pinguins amostrado foi 42 quilos, que são um valor que, bom, a gente tem um valor do peso de cada pinguim e a gente consegue fazer a média disso. E como é que a gente faz? Ele permite que a gente coloque código em linha. Então, tem essa sintaxe, né, que é caso, R e algum código de caso. Então, tem um código que a gente usa para saber quantas linhas tem um código para você pegar a coluna, pegar quais são os valores únicos e juntar numa frase, que aí a gente consegue, são essas espécies. Tem um código para a gente pegar os valores mínimo e máximo de uma coluna, então a gente consegue saber quais foram os anos. Tem esse aqui também, que já apareceu no GST, então a gente consegue saber quais são os valores únicos de ilhas de pinguins. E aqui também é uma coisa simples, a gente pega uma massa corporal, faz a média, divide por 100 para 100 gramas e faz o arredondamento e aí a gente consegue o peso arredondado. Então, essa é a ideia, que quando a gente escreve o texto, isso por exemplo simples com os pinguins, mas é como a gente escreve o texto e fala, por exemplo, na imunologia, né? A média da temperatura da água naquele período foi legal. Então, esse tipo a gente consegue calcular a partir da base, usando chama de inline. Tá? E aí existem outras funcionalidades que são interessantes para os dois acadêmicos, então, já foi, já. Mas vou terminar rápido. Então, a gente consegue adicionar informações com a CAT. Então, dependendo da função que você está fazendo, você tem que colocar uma sua função, qual foi a função que você usou, e aí você consegue fazer isso e fica muito elegante. Essa palavra de grande ficou muito elegante. Quando a gente faz esse processo de PEC. Então, você consegue colocar. Se você usar um gerenciador de referências, se você não usa, use. Eu acho que essa é a parte mais importante. Se você está lendo um artigo,
salva no seu gerenciador para você encontrar depois, tá? E aí, se você usa um gerenciador, eu uso o Opera, que eu uso o Opera como referência. Ao longo do tempo, eu vou lendo as coisas e eu vou salvando lá. E aí, a gente vai... Ele pegou. Vou falando aqui, tá? E aí, a gente consegue exportar, a gente chama de arquivo BIP. É um arquivo que tem todas as informações das nossas referências. E aí, dentro do arquivo do R, você fala, segundo fulano. Aí o fulano é o arroba, um identificador da sua referência lá no SPER. Então, quando a gente vai tirar o arquivo final, aquela lista gigante que a gente colocou, não gigante de referência, em vez de eu escrever manualmente, ele pega essa lista do Sopera ou de outro, que é o ponto bicho, usa um arquivo que a gente chama de Citation Style Language, que ele é um formatador da sua referência. Então, tem um Citation Style Language da ANT, tem de outras linguagens. Ele usa aquele formatador e ele gera para você a lista final das suas referências já formatadas. Não é perfeito, eu percebo às vezes alguma coisa errada, e aí eu já cheguei no ponto de... Eu fico mexendo às vezes nesse Citation Style Language para arrumar alguma coisinha que eu percebo que está fora do padrão, mas no final, mas no geral, me ajuda muito a gastar menos tempo com isso. Também ajuda a facilidade, tem a facilidade de citar os próprios R. Eu acho que uma coisa que o Alan comentou as ferramentas, elas têm os métodos dela, né? Então, no R, existem vários pacotes e várias funções. E aí, cada pacote de função que você usar, tem uma referência vinculada a esse pacote, a essa função. Então, se você for lá na seção help, na documentação, vai ter reference e geralmente vai ter algum artigo científico, algum link. E aí você pode ver aquilo para entender qual foi o método usado naquela função, na implementação daquela função. E também, se você quer falar isso no seu artigo, e eu recomendo, né? O pessoal vai me recomendo. Você usa lá os templates de falar, as pessoas trabalham muito para desenvolver esses métodos, então é interessante que se você usar, você cite. Então, eu fiz essa análise usando a função tal do R, do pacote tal do R. Aí, quando você coloca a citação, aparece lá no final qual que é a referência daquilo, e aí fica mais transparente também para as pessoas como é que você fez aquela análise, né? Você consegue citar qual função você usou. E é super fácil, porque tem uma função que se chama citation, né? Então, citation, o nome do pacote, ele já faz esse arquivo no formato que a gente já usa, né? Ele tem ferramentas para a gente fazer referência cruzada bem fácil entre capítulos, uma coisa que não vou te lembrar, mas a gente faz isso só com pequenos campos de código, e aí já entende que eu estou referenciando, falando uma figura tal, ou falando de outro capítulo e tudo mais, e aí ele sempre atualiza certo a lista dos itens, né, quando eu gero. E eu deixei um link, porque isso aqui eu tirei do curso que eu dou lá no INE, e aí eu peguei uma aula inteira que eu dei e coloquei bullet points, né? Então eu deixei a aula completa, se alguém quiser, se tiver interesse em olhar, porque a gente faz essas coisas específicas. Aí, em exemplos, eu deixei 2 links para vocês olharem, tá? A tese doutorado do Júlio, ele terminou o doutorado na estatística bem recentemente, e ele usou o quarto para fazer o trabalho final dele, a tese. Ficou super bem formatado, e ele também fez um formato, tem um formato de PDF, que foi entregue, e um formato de livro, porque você consegue exportar nesses 2 formatos, né? Então, o formato de livro é muito mais amigável para se alguém quiser ler na internet, está disponível. E o formato do PDF é um formato que a instituição pede, né? Então, foi bem legal. E esse artigo da minha pesquisa de mestrado foi um artigo que eu fiz completamente na Markdown para gerar um Word, porque essa revista tinha um Word, não, tinha um formato assim. E aí, lá tem códigos. Esse foi um artigo que eu falei assim, não, esse aqui eu quero fazer de ponta a ponta com código, então, no artigo mesmo tem o link do repositório de códigos, e nesse repositório tem todos os códigos que eu usei. Aí eu deixei outros para quem quiser ver, então, não é só artigo, coisas que a gente consegue fazer páginas da internet, livro, apresentação, então essa apresentação de quarta,
relatório, coisas acadêmicas, e também deixei um exemplo do newsletter do Garimpo. Não sei se vocês conhecem o Garimpo. É um veículo de notícias, mas eles colocam várias fofocas e coisas engraçadas. E aí eu conversando com as pessoas que fazem, outro dia eu descobri que eles usam a Markdown para estruturar tudo aquilo. E eu fiquei, nossa, legal, vou usar nos slides. Mas até lá dentro eles usam para fazer de forma muito mais produtiva os e-mails que eles enviam tudo via e-mail. Então tá, qual é a conclusão, né? Se vocês quiserem aprender mais, eu deixei vários links, então tem um texto lá no blog da Arley de São Paulo pela Ariane Rayana, que ela é uma Arley lá da região norte, ela fez um curso legal, tem a documentação do quarto, que fala todo em inglês, e tem o curso que eu também li, ele está todo em português e todo o material é disponível, né? Então tá aqui, se alguém quiser, tem bastante coisa para estudar. E aí, esse curso, a gravação do curso toda aqui nessa lista do YouTube. Eu coloquei essa lista no YouTube, várias coisas sobre essas funções, tá? Enfim, eu também participo de escrevendo em blogs. Eu estava há um ano que eu escrevo, mas a atualização da forma, né, gente? Quem sabe depois de terminar o doutorado, eu volto a escrever coisas técnicas. Mas tem tutoriais e coisas assim. Eu deixei aqui o link das redes da Arley, se alguém quiser seguir, saber dos eventos e tudo mais. E, bom, queria agradecer, muito obrigada. Passei tempo, mas muito obrigada de novo pela convite, a Lívia e pela organização. Obrigada. Todo mundo aqui. Obrigada. Lívia, você é linda. Nosso cenário mais lindo. Tá? É muito inspiradora a sua apresentação.